dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 17, que diz assim: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Glória a Deus. Queridos, é complexo, né, essa passagem, porque Jesus é chamado ali por Marta e Maria quando Lázaro ainda está doente, e a palavra do Senhor fala que ele se demora a chegar, e quando ele chegou, Lázaro já tinha morrido. E havia 4 dias que estava morto e enterrado. Quando Marta se depara com Jesus, a primeira coisa que ela diz é isso: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Senhor, chegou tarde demais, né? Agora não adianta mais, já morreu. Mas ao mesmo tempo ela exerce a sua fé e diz: mas eu sei que se tu quiseres, né, tu podes ressuscitá-lo. E o Senhor fala: ele vai ressuscitar, Marta. Mas ela diz: eu sei, no último dia, porque eles criam, né, que no último dia os mortos ressuscitaria. Sabe o que nos remete essa passagem? Tem 2 coisas importantes que eu quero destacar. A primeira é que o propósito de Deus, ele está acima de todas as coisas. Acima de qualquer coisa está o propósito de Deus. Deus tinha um propósito nessa doença de Lázaro. Deus tinha um propósito na morte de Lázaro, que era para glorificar o nome de Deus, que era para glorificar e exaltar o nome de Deus e manifestar o poder dele. Esse era o principal propósito de tudo isso aqui. Então, o propósito de Deus está acima de qualquer coisa. Isso que a gente precisa entender. E muitas vezes a gente não entende o propósito de Deus, porque a gente fica centrado no acontecimento, fica centrado no que aconteceu, no fato, na circunstância. E a gente precisa pedir que Deus nos dê discernimento para que a gente possa entender qual é o propósito maior que ele tem. Naquela circunstância, naquela situação, naquela doença, naquela morte, sempre há um propósito. Não é isso que a palavra de Deus fala? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas vão cooperar. Só que se a gente ficar centrado no acontecimento, muitas vezes a gente fica cego para entender o propósito, para ver que há algo maior, que há algo sublime ali atrás daquela circunstância. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a gente tem que compreender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente sempre tem uma tendência de querer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Não é isso? Marta clamou, chamou por Jesus, e o que ela pensou com Maria? Meu Jesus vai vir correndo para cá, vai orar e meu irmão vai ficar curado. Nunca que Marta e Maria pensassem que Jesus fosse deixar o irmão dela morrer, não é mesmo? E então era o tempo delas, que elas queriam que Jesus chegasse. Quando Jesus chega, ela ainda fala, né? Se tu tivesse aqui, ele não teria morrido, ó Senhor. Mas o Senhor chegou tarde, né? Já tem 4 dias, já cheira mal, já foi enterrado. Então, esse tempo, né? O tempo de Deus, para nós, parece que passou de hora, não é mesmo? Está tardando demais. Só que Deus, ele não tarda, ele sempre chega na hora. E às vezes a gente olha para as coisas e pensa: já passou o tempo, já não tem mais tempo, já acabou, não tem mais jeito. Mas, na verdade, nunca é tarde para Deus. Nunca é impossível para Deus. Ele age conforme a vontade dele, no tempo dele, e a gente precisa compreender isso, porque aqui para Marta o tempo já tinha passado, já estava tudo perdido, mas para Deus não, para o Senhor o tempo não tinha passado, ali era a hora. Tanto é que Marta fala: no último dia ele vai ressuscitar. O Senhor fala: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, olha para mim, eu sou vida, e eu posso dar vida a qualquer momento, eu posso fazer as coisas a qualquer hora, no meu tempo, no meu tempo. Então, que nós possamos
pedir ao Senhor que nos dê discernimento do propósito que Ele tem para nós em toda e qualquer circunstância, e que Ele nos faça compreender também o tempo dEle, e que o tempo dEle é melhor do que o nosso, porque no tempo dEle as coisas acontecem com perfeição, no tempo dEle as coisas acontecem de forma como Ele, da forma como Ele quer, e não da nossa forma. E na forma de Deus é a melhor forma, não é mesmo? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.